Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, o nosso assunto de interpretação textual hoje é situação comunicativa, tá? E o que vai ser a situação comunicativa? Gente, em língua portuguesa, eu sempre aconselho vocês a analisarem o termo ou a expressão situação comunicativa. Então, o que vai ser essa situação comunicativa? Vai ser o momento imediato em que o gênero discursivo se materializa em texto numa situação real de uso. Como assim, Pro? Vamos traduzir isso aí. Vai ser o momento em que se estabelece a comunicação, né? O momento em que se dá a comunicação entre o emissor e o receptor. Emissor é quem emite a mensagem e receptor é quem recebe, tá certo? Essa situação comunicativa, ela vai trazer um conjunto de elementos que fazem parte da comunicação. Como eu falei agora há pouco, nós teremos o emissor, o receptor, a mensagem, o lugar e o momento onde se realiza o ato. Por que nós teremos esses elementos? Porque, gente, a depender do contexto, a minha situação comunicativa ela vai mudar. Então, existem situações em que eu vou ter uma comunicação extremamente formal, outras situações que eu vou ter uma comunicação só formal e várias situações em que eu terei uma comunicação informal. Então, a depender da situação, a minha comunicação ela vai mudar. E aí, quais são os elementos que são responsáveis por essas mudanças? Aí nós vamos analisar o receptor, o ambiente, o lugar, o momento, né? Esses elementos que eu acabei de citar, é que justamente farão com que a minha comunicação ela seja extremamente flexível, ela mude conforme o contexto. A teoria da comunicação, gente, ela indica que esse ato comunicativo, ele vai se dar entre o emissor e o receptor. E como é que vai acontecer? O emissor ele vai enviar a mensagem para um ou mais receptores. Essa mensagem ela vai propagar-se através de um canal, né? E a partir do momento que o receptor compreende, nós vamos ter um código. Quais são esses elementos da comunicação? Que são essenciais, na verdade, para que se estabeleça a comunicação. Nós teremos o receptor, que é quem recebe a mensagem, o emissor, que é quem emite, que é aquele que fala, né? A mensagem, que é justamente o objetivo da comunicação, ela vai ser constituída, na verdade, pelo o propósito maior, né? É a própria comunicação. Eu quero falar o quê com o meu receptor? Pronto, é a minha mensagem. O contexto, que é justamente a situação em que se dará, em que ocorrerá a mensagem, como eu falei agora há pouco, ele pode ser um contexto formal ou ele pode ser um contexto informal, né? Vai depender de quê? De uma série de fatores, do meu receptor, do lugar, da situação comunicativa. O código, que é justamente o modo como a mensagem será organizada. Esse modo, gente, pode ser através da língua, né, do idioma, da escrita, de gestos, de sinais. O que importa para que realmente seja código é que haja a compreensão do receptor. Ou seja, quando o emissor ele falar, o receptor tem que entender. Então, assim, se você fala e eu não entendo, não houve código. E eu não estou falando, na verdade, gente, quando eu falo assim, falar, essa variação, essa linguagem, ela pode ser através de palavra ou pode ser uma linguagem não verbal. Pode ser por gesto ou por sinais. Então, se eu falo e o meu receptor compreende, independente da forma que eu utilize a comunicação, é um código, tá? O que vai proporcionar e vai fazer com que seja código é justamente o receptor compreender o emissor. O canal, por sua vez, é por onde acontece a comunicação. Qual é o meio pelo qual a comunicação foi enviada? E aí ele pode ser através do celular, através da televisão, através do computador, pelo boca a boca, por uma carta. A nossa comunicação aqui agora, ela está sendo enviada para vocês através do computador. Então, o meu canal, neste momento,
é o computador, tá certo? Porque foi o meio que eu utilizei para estabelecer a comunicação com vocês. Aqui eu fiz um resumo, né, para que vocês compreendam bem esses elementos da comunicação. Eu tenho o emissor, que é quem fala, né, é o falante, o receptor, que é quem ouve, quem recebe a mensagem que vai ser o texto, o referente, que vai ser o contexto, a situação em que ocorre todo esse processo comunicativo, o código, que vai ser a língua, no nosso caso aqui é a língua portuguesa, né? Eu estou falando em português e vocês estão compreendendo, porque é a nossa língua. E o canal, que é o meio de veiculação da mensagem. No nosso caso aqui, o celular ou o computador. E para finalizarmos, nós vamos analisar o seguinte. Essa situação comunicativa, ela está relacionada diretamente ao lugar e ao momento específico. Por quê? Porque todos esses elementos que eu acabei de citar, gente, eles vão depender do contexto e eles vão depender da situação. Então, o meu receptor sendo diferenciado, eu vou mudar todo o processo comunicativo. E o que vai fazer com que eu mude esse processo comunicativo? A situação, o contexto. Então, com algumas pessoas eu vou ser formal, com outras pessoas eu vou ser extremamente formal e com outras pessoas eu vou ser informal. Então, a situação comunicativa ela é flexível e ela vai justamente ter essa mudança de acordo com o lugar, com o momento e com as pessoas, ou seja, com os receptores que eu terei, tá certo? O assunto é fácil, é legal, é só o início dessa situação de se estudar a comunicação, né? Desse processo comunicativo, e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Um beijo a todos!